Não ouse ir embora, sussurrou o milionário, logo depois que a empregada caiu acidentalmente em seu colo. Um segundo de choque, um silêncio carregado e uma tensão que nenhum dos dois conseguiu ignorar. O cheiro de cera perfumada ainda pairava no ar quando Clara Oliveira terminou de ilustrar o último móvel da biblioteca. A mansão Montenegro, localizada no exclusivo bairro do Morumbi, em São Paulo, era um verdadeiro palácio moderno de 3 andares, com janelas que se estendiam do chão ao teto e uma vista deslumbrante da cidade. Aos 23 anos, Clara trabalhava ali há apenas 2 semanas, mas já conhecia cada canto daquela casa como a palma de sua mão. O uniforme azul marinho, sempre impecável, estava levemente úmido do suor do trabalho árduo. Era março, e o calor paulistano tornava qualquer atividade física mais exaustiva. Clara ajeitou uma mecha de cabelo castanho que escapara do coque e suspirou, observando a estante de livros que precisava ser limpa. Eram centenas de volumes, muitos em idiomas que ela nem reconhecia. Mais um dia, mais um real, murmurou para si mesma, repetindo o mantra que a motivava desde que assumira a responsabilidade de sustentar a mãe e o irmão mais novo, após a morte súbita do pai, vítima de um infarto fulminante 6 meses atrás. O som de passos ecoou pelo corredor de mármore. Clara franziu a testa. O patrão, Rafael Montenegro, não deveria estar em casa àquela hora. Segundo a governanta, Dona Marta, ele sempre chegava após as 20 horas, quando todos os funcionários já haviam partido. Era uma regra não escrita. O milionário preferia sua privacidade e raramente cruzava com a equipe doméstica. Os passos se aproximaram da biblioteca e Clara sentiu o coração acelerar. Ela pegou o pano de limpeza e subiu rapidamente na escada móvel para alcançar as prateleiras mais altas, tentando terminar o trabalho antes que ele entrasse. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de nervosismo. Rafael Montenegro era conhecido não apenas por sua fortuna, construída através de investimentos imobiliários, mas também por seu temperamento reservado e exigente. A porta se abriu no exato momento em que Clara estendia o braço para limpar um livro particularmente alto. O movimento brusco fez com que ela perdesse o equilíbrio. A escada móvel oscilou perigosamente para o lado, e Clara sentiu seu corpo sendo projetado no ar. Tudo aconteceu em câmera lenta. O grito abafado que escapou de seus lábios, a sensação de queda livre, o barulho da escada batendo no chão de mármore. Mas, em vez do impacto doloroso que esperava, Clara se viu envolvida por braços firmes e um peito masculino sólido. O perfume dele a envolveu, uma mistura sofisticada de sândalo e algo discretamente amadeirado que fez seu coração disparar ainda mais. Por um momento interminável, ambos ficaram imóveis. Ela aninhada em seus braços, ele segurando-a contra o peito, ambos respirando de forma entrecortada. Clara ergueu os olhos e se deparou com o rosto mais belo que já vira na vida. Rafael Montenegro tinha traços marcantes, queixo definido, olhos verdes penetrantes emoldurados por cílios escuros e cabelos negros levemente desalinhados. Havia uma cicatriz quase imperceptível próxima à sobrancelha esquerda que apenas acentuava sua masculinidade. "Você está machucada?" A voz dele era grave, carregada de uma preocupação genuína que a surpreendeu. Clara tentou responder, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. A proximidade era avassaladora. Podia sentir o calor emanando do corpo dele, o ritmo acelerado de sua respiração, a força de seus braços ao redor dela. Eu estou bem." Clara finalmente conseguiu balbuciar, tentando se afastar, mas Rafael não afrouxou o abraço imediatamente. Por alguns segundos preciosos, seus olhos se encontraram em um momento de pura conexão, como se o mundo exterior tivesse desaparecido. A realidade os atingiu simultaneamente. Clara se deu conta da posição comprometedora em que se encontrava, nos braços do patrão com o uniforme ligeiramente desarranjado e o coração batendo como um tambor. Rafael, por sua vez, percebeu que estava segurando uma funcionária de uma forma completamente inadequada. "Não ouse ir embora", ele sussurrou, as palavras escapando de seus lábios antes que pudesse controlá-las. A frase carregava uma urgência que ele próprio não compreendia.
Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O tom de voz dele não era de um patrão dando ordens, mas de um homem vulnerável fazendo um pedido. Havia algo nos olhos verdes de Rafael que ela não conseguia decifrar. Uma mistura de surpresa, confusão e algo mais profundo que a fez corar. Sr. Montenegro, Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente, ajudando-a a ficar em pé, mas mantendo as mãos em seus ombros para garantir que estava estável. Rafael, ele corrigiu, sua voz ainda carregada daquela estranha intensidade. Apenas Rafael. O nome soou diferente vindo de seus lábios, mais íntimo, mais humano. Clara assentiu, sem confiança na própria voz. A proximidade continuava a afetá-la de uma forma que jamais experimentara antes. A escada, ela escorregou. Sinto muito. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Clara murmurou, tentando recuperar a compostura profissional, mas sua voz tremia ligeiramente. Rafael observou o rosto delicado à sua frente. A empregada tinha olhos castanho-mel expressivos, maçãs do rosto levemente rosadas pela emoção e lábios naturalmente avermelhados que o faziam pensar em coisas que definitivamente não deveria. Havia algo nela que o intrigava, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que o tocava de forma inesperada. Você não precisa se desculpar, ele disse, finalmente soltando seus ombros, embora seus dedos resistissem ao movimento. Foi um acidente. O silêncio se instalou entre eles, carregado de uma tensão palpável. Clara podia sentir o olhar dele sobre si, estudando-a com uma intensidade que a fazia se sentir nua, apesar do uniforme. Era como se ele estivesse vendo algo que nem ela própria conhecia. Há quanto tempo você trabalha aqui? Rafael perguntou, surpreendendo-se com seu próprio interesse. Normalmente ele mantinha distância total dos funcionários. 2 semanas, Clara respondeu, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Dona Marta me contratou para substituir a antiga funcionária da limpeza. Rafael assentiu, lembrando-se vagamente de Marta mencionando uma nova contratação. Ele havia estado tão absorto nos negócios que mal prestara atenção aos detalhes domésticos. E você gosta do trabalho? A pergunta escapou antes que ele pudesse se conter. Por que estava interessado na opinião de uma empregada sobre seu trabalho? Clara hesitou. A resposta honesta seria complicada. Ela precisava do emprego desesperadamente, mas trabalhar naquela mansão a fazia sentir-se pequena diante de tanto luxo, lembrando-a constantemente da distância entre seu mundo e aquele universo de abundância. É um bom trabalho, ela respondeu diplomaticamente. A casa é linda. Rafael captou a hesitação em sua voz e algo em seu peito se contraiu. Havia uma tristeza sutil nos olhos dela que o intrigava. Queria saber mais, entender o que havia por trás daquela fachada profissional. O celular de Rafael tocou, quebrando o momento. Ele atendeu com evidente irritação. Montenegro, ele disse secamente sem desviar o olhar de Clara. Rafael, onde você está? A reunião com os investidores japoneses começou há 10 minutos. A voz ansiosa de sua secretária ecoou pelo aparelho. A realidade o atingiu como um balde de água fria. Ele tinha responsabilidades, compromissos importantes que não podiam esperar. Mas pela primeira vez em anos, Rafael sentiu-se relutante em partir. Estarei aí em 20 minutos, ele disse, encerrando a ligação. Clara aproveitou a interrupção para se afastar, pegando os materiais de limpeza espalhados pelo chão. A escada móvel havia tombado, mas felizmente não quebrara nada. Eu deveria terminar aqui e me retirar, ela disse, evitando olhá-lo diretamente. Clara. A forma como ele pronunciou seu nome fez com que ela parasse o que estava fazendo. Tenha cuidado com essa escada. Não quero que você se machuque. Era uma preocupação genuína, não uma ordem patronal. Clara ergueu os olhos e encontrou uma expressão que a desconcertou. Havia algo quase protetor no olhar dele. Obrigada, ela sussurrou. Rafael hesitou na porta, como se quisesse dizer algo mais. Finalmente, saiu sem outra palavra, deixando Clara sozinha com o coração ainda disparado e 1000 perguntas sem resposta. 3 dias se passaram desde o incidente na biblioteca, e Clara notou mudanças sutis na rotina da mansão Montenegro. Rafael chegava mais cedo em casa, às vezes ainda durante o expediente dela.
Era como se ele estivesse deliberadamente criando oportunidades para cruzar com ela nos corredores. Na manhã de sexta-feira, Clara estava limpando o hall de entrada quando ouviu o barulho familiar do Porsche prata na garagem. Seu coração acelerou involuntariamente. Nos últimos dias, Rafael sempre encontrava uma desculpa para conversar com ela. Perguntava sobre seu trabalho, comentava sobre o tempo ou simplesmente a cumprimentava com um bom dia que durava mais tempo do que o necessário. Clara, a voz dele ecoou pelo hall. Ela se virou tentando manter a compostura profissional, mas seu pulso disparou ao vê-lo. Rafael usava um terno azul marinho que realçava seus olhos verdes, e havia algo diferente em sua expressão, menos formal, mais acessível. "Bom dia, Sr. Montenegro", ela respondeu, sempre insistindo no tratamento formal, apesar dele ter pedido para chamá-lo apenas de Rafael. "Preciso que você cuide da organização do meu escritório hoje", ele disse, se aproximando lentamente. "Tenho uma reunião importante na segunda-feira e gostaria que tudo estivesse impecável." Clara assentiu, embora soubesse que seu escritório já estava sempre perfeitamente organizado. Ela mesma o limpava religiosamente todos os dias. "Claro, posso começar agora, se preferir." Na verdade, Rafael hesitou como se estivesse debatendo consigo mesmo. "Gostaria que você começasse após o almoço. Estarei trabalhando em casa hoje e não quero interrupções pela manhã." Era mentira, e ambos sabiam disso. Rafael raramente trabalhava em casa, preferindo seu escritório no centro da cidade. Mas Clara apenas assentiu, fingindo acreditar na justificativa. Às 14 horas, ela subiu até o segundo andar, onde ficava o escritório de Rafael. A sala era imponente. Uma mesa de mogno maciço dominava o centro, rodeada por estantes repletas de livros de negócios e alguns volumes de literatura clássica. As janelas ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, e Clara sempre se permitia alguns segundos para admirar a paisagem antes de começar o trabalho. "Entre!" A voz de Rafael a chamou quando ela bateu na porta entreaberta. Ele estava sentado atrás da mesa, mas não havia documentos à vista. Apenas um laptop fechado e as mãos entrelaçadas sobre o tampo de madeira. Usava uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos que Clara tentou não notar. "Começarei pelas estantes", ela disse, dirigindo-se ao canto mais distante da sala. "Clara", o tom de voz dele a fez parar. "Você não precisa fingir que não sabe por que eu pedi para você vir aqui." Ela se virou lentamente, o coração batendo forte. Rafael estava de pé agora, contornando a mesa para se aproximar. "Eu não entendo", ela mentiu, embora compreendesse perfeitamente. "Desde segunda-feira não consigo tirar você da minha cabeça", ele admitiu, parando a poucos passos dela. "E sei que você sente algo também. Vejo na forma como você me olha." Clara sentiu o rosto esquentar. Era verdade. Nos últimos dias, pegara-se pensando nele constantemente, relembrando o momento em que esteve em seus braços, a sensação de segurança e algo mais que não conseguia nomear. "Sr. Montenegro, isso não é apropriado", ela disse, mais para si mesma do que para ele. "Você tem razão." Rafael concordou, mas não se afastou. "Não é apropriado. Não é sensato. Não é nada que eu deveria estar sentindo." "Então por quê?" "Porque às vezes as coisas mais erradas são as que mais fazem sentido", ele respondeu, erguendo a mão para tocar delicadamente seu rosto. Clara fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir o calor da mão dele contra sua pele. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo inteiro, mas a realidade a trouxe de volta bruscamente. "Eu preciso deste emprego", ela sussurrou, afastando-se gentilmente. "Minha família depende de mim." A menção à família fez Rafael despertar da névoa de desejo que o envolvera. Ele baixou a mão, criando uma distância respeitosa entre eles. "Me fale sobre sua família", ele pediu, sua voz mais suave agora. Clara hesitou. Falar sobre sua vida pessoal com o patrão parecia cruzar uma linha perigosa, mas havia algo na expressão dele que a encorajava à confiança. "Meu pai morreu há 6 meses", ela começou, as palavras saindo com dificuldade. "Infarto súbito. Ele era motorista de ônibus e trabalhava demais para sustentar a gente. Agora sou só eu, minha mãe e meu irmão João, que tem 17 anos e está no último ano do ensino médio." Rafael sentiu algo apertar em seu peito.
Havia uma força silenciosa na forma como ela falava de suas responsabilidades, sem autocomiseração, apenas determinação. Por isso você precisa tanto deste trabalho, ele disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. Sim, Dona Marta me paga bem, muito melhor do que qualquer outro lugar onde eu poderia trabalhar sem qualificação específica. Com esse salário, consigo pagar as contas e ainda guardar um pouco para o cursinho do João. Ele quer estudar engenharia. A admiração de Rafael por ela cresceu ainda mais. Aos 23 anos, Clara carregava responsabilidades que muitos nunca enfrentariam na vida toda. E você, tem sonhos próprios? Ele perguntou genuinamente curioso. Clara riu baixinho, um som sem alegria. Sonhos são luxo que não posso me dar agora. Talvez um dia, quando João estiver na faculdade e minha mãe mais estável financeiramente. Isso não é viver, Clara. É apenas sobreviver. Às vezes, sobreviver já é uma vitória, ela replicou, com uma sabedoria que tocou algo profundo em Rafael. Ele se aproximou novamente, mas desta vez mantendo uma distância respeitosa. E se eu pudesse ajudar? E se houvesse uma forma de... Não. Clara o interrompeu firmemente. Não quero caridade. Quero ganhar meu dinheiro honestamente. A resposta dela o surpreendeu e, simultaneamente, aumentou seu respeito por ela. Quantas pessoas em sua posição teriam recusado ajuda? Não estou oferecendo caridade, Rafael disse calmamente. Estou falando de oportunidade. Você é inteligente, dedicada, responsável. Poderia fazer muito mais do que apenas faxina. Clara o olhou com ceticismo. Como o quê? Preciso de alguém para organizar meus compromissos pessoais. Minha secretária cuida apenas da parte corporativa. Alguém para gerenciar a casa, coordenar os funcionários, organizar eventos sociais quando necessário. Era uma oferta tentadora, mas Clara não era ingênua. E qual seria a contrapartida? Rafael sorriu pela primeira vez desde que começaram a conversar. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Sua contrapartida seria fazer o trabalho bem feito. Nada mais. É isso que está acontecendo entre nós, Clara perguntou corajosamente. Como ficaria? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, ponderando a resposta. Era uma pergunta justa e merecia honestidade total. Não sei, ele admitiu finalmente. Sei apenas que sinto algo por você que nunca senti antes, algo que me assusta e me atrai ao mesmo tempo. Mas também sei que você tem razão. Sua estabilidade é mais importante que qualquer impulso que eu possa estar sentindo. A honestidade dele a tocou profundamente. Clara esperava uma resposta evasiva, talvez até mesmo uma proposta indecente. Em vez disso, encontrou um homem lutando consigo mesmo, tentando fazer a coisa certa apesar de seus próprios desejos. Posso pensar sobre a proposta de trabalho? Ela perguntou. Claro, mas Clara. Ele a chamou quando ela se dirigiu à porta. Independentemente da sua decisão sobre o trabalho, gostaria que soubesse que me importo com você, de uma forma que vai além da atração física. Clara sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos. Há muito tempo ninguém se importava com ela de forma genuína. Todos sempre precisavam de algo em troca. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de sair da sala, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos confusos e um coração que batia de forma completamente descompassada. Na cozinha, Clara encontrou Dona Marta preparando o jantar. A mulher de 50 e poucos anos, que trabalhava para a família Montenegro há mais de uma década, ergueu os olhos e imediatamente notou a expressão perturbada da jovem. Aconteceu alguma coisa, filha? Marta perguntou com genuína preocupação. Clara hesitou, mas algo na expressão maternal da governanta a encorajou a desabafar. Dona Marta, posso fazer uma pergunta pessoal sobre o senhor? Montenegro? Dona Marta parou de descascar as batatas e olhou diretamente para Clara, seus olhos experientes captando muito mais do que a jovem imaginava. Pode perguntar, querida, mas primeiro me diga, ele fez alguma coisa inadequada com você? Não, Clara respondeu rapidamente. Não foi nada assim. É que ele me ofereceu uma promoção para ser assistente pessoal dele e eu queria entender melhor como ele é como pessoa. Marta assentiu lentamente, mas Clara percebeu que a governanta não estava completamente convencida da versão simplificada dos fatos. Rafael Montenegro é um homem complexo. Marta começou, secando as mãos no avental.
Trabalho para esta família há 12 anos. Vi ele crescer de um jovem rebelde para o homem responsável que é hoje. Clara puxou uma cadeira, genuinamente interessada. Qualquer informação sobre Rafael a ajudaria a entender melhor os sentimentos confusos que ele despertava nela. Ele nem sempre foi tão reservado? Clara perguntou. Ah, não. Rafael era completamente diferente antes do acidente. Marta fez uma pausa, como se debatesse consigo mesma sobre quanto deveria revelar. Isso foi há 5 anos. Ele estava noivo de uma moça da alta sociedade, Isabela Vasconcelos. Uma beleza, mas, como posso dizer, não era uma pessoa genuína. Clara sentiu uma pontada estranha no peito ao ouvir sobre o noivado de Rafael. Ciúme? Era ridículo sentir ciúmes de algo do passado, especialmente considerando que ela e Rafael mal se conheciam. O que aconteceu? Ela perguntou, tentando manter a voz neutra. Isabela estava com Rafael apenas pelo dinheiro. Ela e o irmão planejavam um golpe. Depois do casamento, ela pediria o divórcio e ficaria com metade dos bens. Rafael descobriu na véspera do casamento através de uma gravação que um detetive particular conseguiu. Clara arregalou os olhos. Nossa! Mas o pior não foi isso, Marta continuou, baixando a voz como se contasse um segredo. Na noite em que descobriu tudo, Rafael saiu dirigindo em alta velocidade. Bateu o carro numa árvore na Marginal Pinheiros. Passou 2 semanas no hospital. Isso explicava a cicatriz na sobrancelha dele. Clara pensou, lembrando-se do detalhe que havia notado no dia do acidente na biblioteca. Desde então, ele se fechou completamente. Trabalha obsessivamente. Não se relaciona com ninguém além de compromissos profissionais e praticamente vive como um ermitão nesta casa gigante. Marta observou Clara atentamente. Por isso fiquei surpresa quando ele começou a chegar mais cedo esta semana. E hoje, quando ele pediu especificamente para você cuidar do escritório dele. Clara corou, percebendo que Dona Marta era muito mais observadora do que imaginara. Ele é uma boa pessoa, Clara, Marta disse gentilmente. Mas foi muito machucado. Se você está considerando trabalhar mais próximo dele, precisa saber que ele tem muralhas ao redor do coração. E se alguém quisesse derrubá-las? Clara perguntou antes de conseguir se conter. Marta sorriu, um sorriso maternal e sábio. Então essa pessoa precisaria de muita paciência, muito amor e muita coragem. Naquela noite, Clara voltou para seu pequeno apartamento na zona leste de São Paulo, com a cabeça fervilhando de pensamentos. O contraste entre a mansão do Morumbi e seu lar era gritante. 2 cômodos apertados, móveis velhos, mas bem cuidados, e o cheiro de feijão que sua mãe sempre deixava no fogo. Como foi o trabalho hoje, filha? Dona Rosa perguntou do sofá, onde costurava um botão na camisa do uniforme escolar de João. Diferente, Clara respondeu, beijando a testa da mãe. Onde está o João? Estudando no quarto. Tem prova de matemática amanhã. Clara foi até o pequeno quarto que dividia com o irmão. João estava debruçado sobre os livros, os cabelos escuros bagunçados e uma expressão de concentração que lembrava muito seu pai. Precisa de ajuda? Ela perguntou, embora soubesse que o irmão já havia ultrapassado em conhecimento matemático há muito tempo. Na verdade, preciso conversar com você, João disse, fechando o caderno. Recebi uma proposta hoje. Clara sentou na cama, preocupada com o tom sério do irmão. Que tipo de proposta? O pai do Marcelo tem uma oficina mecânica e disse que se eu quiser posso começar a trabalhar lá aos fins de semana. O pagamento é bom, Clara. Eu poderia ajudar com as contas de casa. Absolutamente não, Clara disse imediatamente. Você vai se formar, vai fazer cursinho e vai entrar numa universidade. E quem disse que eu não posso fazer as 2 coisas? Trabalhar e estudar? João, você é inteligente demais para desperdiçar sua vida numa oficina. Papai sempre sonhou em ver você formado. E você? João replicou, seus olhos brilhando com uma determinação que Clara reconheceu como familiar. Você também tinha sonhos, Clara. Queria ser professora, lembra? Mas está limpando casa de rico para nos sustentar. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. Era verdade. Ela havia sonhado em ser professora de literatura, queria trabalhar com crianças, fazer a diferença na educação. Mas a vida havia tomado outros rumos. Os meus sonhos podem esperar, ela disse firmemente. Os seus não.
Isso não é justo, Clara. Você não pode carregar o mundo nas costas sozinha. Antes que Clara pudesse responder, sua mãe apareceu na porta do quarto, claramente tendo escutado a conversa. Venham para a sala, Dona Rosa disse com autoridade. Precisamos conversar os três. Na pequena sala, iluminada apenas por uma lâmpada fluorescente que piscava ocasionalmente, a família Oliveira se reuniu. Dona Rosa, aos 48 anos, ainda mantinha a postura elegante que a caracterizava, mesmo após meses de dificuldades financeiras. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples e ela usava um vestido azul desbotado que Clara reconheceu como sendo do tempo em que o pai ainda estava vivo. Senta aqui, João, ela disse, indicando a poltrona ao lado do sofá. E você também, Clara. Havia algo solene no tom de voz da mãe que fez Clara sentir um frio na barriga. Dona Rosa respirou fundo antes de começar. Vocês acham que eu não percebo o que está acontecendo? João quer trabalhar para ajudar em casa. Clara está se matando de trabalhar para sustentar a gente. E eu aqui, inútil, vendo meus filhos sacrificarem seus sonhos. Mãe, a senhora não é inútil, Clara protestou. Deixa eu terminar. Dona Rosa a interrompeu gentilmente. Seu pai e eu sempre conversamos sobre o que aconteceria se algo acontecesse com ele. Tínhamos alguns planos, algumas economias guardadas. Clara e João trocaram olhares confusos. Que economias? Eles mal tinham dinheiro para as despesas básicas. Depois que seu pai morreu, fiquei perdida, em choque. Não conseguia pensar direito. Mas esta semana, organizando os papéis dele, encontrei algumas coisas. Dona Rosa se levantou e foi até o quarto, voltando com uma pequena caixa de metal que Clara nunca havia visto antes. Seu pai tinha um seguro de vida que eu nem sabia que existia, ela disse abrindo a caixa. E também algumas economias que ele guardava sem me contar, provavelmente para não me dar esperanças, caso não conseguisse juntar muito. Clara sentiu o coração parar. Quanto, mãe? Suficiente para pagar a faculdade do João. E ainda sobrar um pouco para eu abrir um pequeno negócio. Sempre quis ter uma confeitaria. Vocês sabem disso. João se levantou de um salto. Mãe, isso é verdade? É verdade, meu filho. Só não falei antes porque queria ter certeza, resolver toda a burocracia do seguro. Dona Rosa olhou para Clara com lágrimas nos olhos. Isso significa que você pode parar de se sacrificar por nós, filha. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Por meses ela havia carregado o peso de sustentar a família sozinha, renunciando a qualquer possibilidade de pensar em si mesma. A notícia era libertadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Mas eu gosto do meu trabalho, ela disse, surpreendendo-se com a própria afirmação. Gosta mesmo ou está com medo de mudar? Dona Rosa perguntou com perspicácia maternal. Clara refletiu sobre a pergunta. Gostava do trabalho? Ou gostava de Rafael? A resposta a deixou ainda mais confusa. Não sei, mãe. Hoje meu patrão me ofereceu uma promoção para ser assistente pessoal dele. E você quer aceitar? João perguntou. Eu acho que sim, mas é complicado. Dona Rosa se aproximou da filha e segurou suas mãos. Complicado como? Clara hesitou. Como explicar para a mãe que estava se apaixonando pelo patrão milionário? Como contar sobre os sentimentos confusos que Rafael despertava nela? Ele é um homem bom, mãe. Mas vivemos em mundos completamente diferentes e eu tenho medo de estar misturando sentimentos pessoais com oportunidade profissional. Ah, Dona Rosa disse, com um sorriso sábio. Então é isso. É o quê? Você está apaixonada por ele. Clara corou intensamente. Mãe, filha, conheço você desde que nasceu. Sei quando você está interessada em alguém. E pelo jeito que seus olhos brilharam quando falou dele, João fez uma careta. Eca, conversa de mulher. Posso ir estudar? Pode, querido. Mas pense no que conversamos sobre a faculdade. Agora você pode escolher o curso que realmente quer, sem pressa. Depois que João saiu, Dona Rosa puxou Clara para sentar ao seu lado no sofá. Me conta sobre ele. Mãe, não há nada para contar. Ele é meu patrão e eu sou apenas uma empregada. Bobagem. Amor não entende de classe social. Seu pai era motorista de ônibus. Eu era faxineira num hospital. Olha só o que construímos juntos. Clara sorriu através das lágrimas. Era verdade. Seus pais haviam construído um lar cheio de amor, apesar das dificuldades financeiras. Mas e se ele estiver interessado em mim apenas como uma aventura?
Homens ricos fazem isso, não é? Brincam com empregadas e depois... E se ele for diferente? Dona Rosa a interrompeu. E se ele for um homem bom que se apaixonou pela pessoa incrível que você é? Como posso saber a diferença? Tempo, filha, e coragem para descobrir. Aceite a promoção, conheça melhor esse homem. Mas nunca esqueça do seu valor. Você é filha de trabalhadores honestos, é inteligente, bonita e tem um coração generoso. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. As revelações da mãe haviam mudado tudo. Agora ela tinha liberdade para fazer escolhas baseadas no que queria, não apenas no que precisava para sobreviver. Pela primeira vez em meses, ela podia pensar em seus próprios sonhos. E, para sua surpresa, percebeu que seus sonhos agora incluíam olhos verdes e um sorriso que fazia seu coração acelerar. Na manhã seguinte, Clara chegou à mansão Montenegro com uma determinação diferente. Havia tomado sua decisão durante a madrugada, depois de horas pensando sobre a conversa com sua mãe e sobre as oportunidades que se abriam diante dela. Dona Marta a cumprimentou na cozinha com um sorriso caloroso. Bom dia, querida. Você parece diferente hoje. Diferente como? Clara perguntou, servindo-se de um café. Mais confiante, como se tivesse resolvido algo importante. Clara sorriu. Talvez tenha mesmo. O som familiar do Porsche na garagem fez seu coração acelerar. Mas desta vez ela não tentou evitá-lo. Pelo contrário, terminou o café e se dirigiu para o hall de entrada, onde sabia que encontraria Rafael. Ele entrou carregando uma pasta de couro e falando ao telefone. Mas quando a viu esperando, encerrou rapidamente a ligação. Bom dia, Clara. Havia uma expectativa cautelosa em sua voz. Bom dia, Rafael. Ela usou o primeiro nome dele deliberadamente, notando como seus olhos se iluminaram ao ouvir. Podemos conversar sobre a proposta de ontem. Claro, meu escritório. Na verdade, preferiria conversar na biblioteca, se não se importar. Rafael assentiu, intrigado pela mudança de postura dela. A Clara de hoje parecia mais decidida, menos receosa. Eles caminharam em silêncio até a biblioteca, onde tudo havia começado poucos dias antes. Aceito a proposta, Clara disse assim que entraram na sala. Rafael sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Tem certeza? Ontem você parecia hesitante. Ontem eu tinha responsabilidades que me impediam de pensar em mim mesma. Hoje minha situação mudou. Ela contou sobre a descoberta das economias do pai e do seguro de vida, vendo como Rafael a escutava atentamente, sem interrupções. Isso significa que agora posso tomar decisões baseadas no que eu quero, não apenas no que preciso, ela concluiu. E o que você quer, Clara? A pergunta carregava múltiplas camadas de significado. Clara respirou fundo, reunindo coragem. Quero aceitar o trabalho como sua assistente pessoal. Quero aprender, crescer profissionalmente e quero descobrir o que é isso que está acontecendo entre nós. A honestidade dela o surpreendeu. Rafael estava acostumado com jogos, com pessoas que escondiam suas verdadeiras intenções. Clara era refrescantemente direta. Isso pode complicar nossa relação de trabalho, ele advertiu, embora seus olhos dissessem o contrário. Pode, mas também pode torná-la mais interessante. Clara replicou com um sorriso que fez o coração dele pular uma batida. Rafael se aproximou lentamente. Você tem certeza do que está fazendo? Eu não sou um homem fácil, Clara. Tenho bagagens, cicatrizes que ainda não sararam completamente. Dona Marta me contou sobre Isabela. Clara disse suavemente. O rosto de Rafael se fechou instantaneamente. Ela não tinha direito de... Ela se preocupa com você. E agora eu entendo por que você é tão cauteloso. Clara tocou gentilmente o braço dele. Mas eu não sou ela, Rafael. Não quero seu dinheiro. Não estou interessada no que você pode me dar materialmente. Então, o que você quer? Conhecer o homem por trás dessa fachada. O homem que se importa genuinamente com uma empregada que mal conhece. O homem que tem livros de poesia numa estante cheia de manuais de negócios. Rafael seguiu o olhar dela até a estante onde, de fato, havia alguns volumes de Drummond e Fernando Pessoa meio escondidos entre os livros técnicos. Ninguém nunca havia notado aquilo antes. Você é observadora, ele murmurou. É parte do meu charme, Clara disse, com um sorriso travesso que ele nunca havia visto antes. Por um momento,
Rafael se permitiu imaginar como seria baixar a guarda, permitir que alguém realmente o conhecesse. A ideia o aterrorizava e o atraía em igual medida. Se formos fazer isso, ele disse lentamente, precisamos estabelecer algumas regras. Como quais? Durante o expediente somos estritamente profissionais. Não quero que outros funcionários ou parceiros de negócios tenham motivos para comentários. Clara assentiu. Concordo. E fora do expediente? Fora do expediente, podemos explorar o que existe entre nós, devagar no nosso ritmo. Devagar pode ser bom, Clara concordou, embora sentisse uma corrente elétrica percorrer seu corpo apenas com a proximidade dele. Rafael estendeu a mão. Então, senhorita Oliveira, bem-vinda ao cargo de assistente pessoal. Clara apertou a mão dele, sorrindo com a formalidade brincalhona. Será um prazer trabalhar com você, senhor Montenegro. Mas nenhum dos dois soltou a mão imediatamente. Ficaram ali, conectados por aquele toque simples que parecia carregar toda a promessa do que estava por vir. 2 semanas depois, Clara já havia se adaptado completamente à sua nova função. O escritório que Rafael havia reservado para ela ficava ao lado do dele, separado apenas por uma porta de vidro que permitia comunicação visual constante. Ela descobriu que Rafael era um workaholic incorrigível, frequentemente trabalhando até altas horas e esquecendo de fazer refeições adequadas. Como assistente pessoal, Clara assumiu a responsabilidade de organizar não apenas sua agenda profissional, mas também de garantir que ele mantivesse hábitos minimamente saudáveis. Rafael, ela disse, entrando em seu escritório com uma bandeja. São quase 15 horas e você não almoçou ainda. Ele ergueu os olhos do computador, notando como ela havia mudado nas últimas semanas. Clara agora usava roupas mais sofisticadas. Não tinha perdido sua simplicidade, mas havia ganhado uma elegância natural que a fazia parecer perfeitamente à vontade naquele ambiente. Estou terminando este relatório para os investidores, ele disse, mas já fechava o laptop. O relatório pode esperar 15 minutos, sua saúde não. Era uma dinâmica que haviam desenvolvido naturalmente. Clara havia assumido um papel quase maternal em relação aos cuidados básicos de Rafael, enquanto ele, por sua vez, havia se tornado um mentor em questões profissionais. O que você trouxe? Ele perguntou, olhando para a bandeja. Salada de salmão grelhado com quinoa, suco de laranja natural e... Clara fez uma pausa dramática. Pavê de chocolate que Dona Marta fez especialmente para você. Rafael sorriu. Um daqueles sorrisos genuínos que pareciam transformar completamente seu rosto. Você descobriu minha fraqueza. Descobri várias, na verdade. Clara disse com um tom provocativo que fez os olhos dele escurecerem. Estavam constantemente testando os limites da tensão entre eles. Pequenos toques acidentais, olhares que duravam mais tempo do que o necessário, comentários com duplo sentido que deixavam o ar carregado de expectativa. Clara, Rafael disse, sua voz mais baixa, você está brincando com fogo. E se eu não me importar de me queimar? Antes que ele pudesse responder, o telefone tocou. Era Marcos, seu sócio nos negócios imobiliários. Rafael, precisamos conversar urgentemente. A voz ansiosa de Marcos ecoou pelo viva-voz. Isabela está de volta ao Brasil. Clara viu o rosto de Rafael se fechar instantaneamente, todas as barreiras subindo novamente. O nome de Isabela ainda tinha o poder de transformá-lo no homem frio e distante que ele era antes. E o que isso tem a ver comigo? Rafael perguntou, mas Clara percebeu a tensão em sua voz. Ela está dizendo para todo mundo que vocês vão se reconciliar. Apareceu ontem no escritório perguntando por você, dizendo que vocês marcaram um encontro. Isso é mentira. Eu sei que é mentira, mas ela está causando problemas. Alguns clientes já comentaram sobre a volta do casal Montenegro Vasconcelos. Você precisa resolver essa situação. Após encerrar a ligação, Rafael ficou em silêncio por vários minutos, perdido em pensamentos sombrios. Clara respeitou seu espaço, mas não conseguiu conter a ansiedade que a notícia havia despertado. Você vai encontrar com ela? Ela perguntou finalmente. Rafael a olhou como se tivesse esquecido que ela estava ali. Vou ter que conversar com ela sim. Deixar claro que não há possibilidade de reconciliação. Posso perguntar uma coisa? Clara hesitou. Você ainda sente algo por ela? A pergunta o atingiu como um soco. Rafael se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. Raiva, ele disse finalmente.
Sinto raiva por ela ter me transformado em alguém que não consigo mais confiar completamente em ninguém. Clara se aproximou cautelosamente. Nem em mim. Rafael se virou para ela, e Clara viu uma vulnerabilidade em seus olhos que a fez querer abraçá-lo e protegê-lo de todo o mal do mundo. Com você é diferente, ele admitiu. Você me assusta porque faz com que eu queira confiar novamente. E isso é ruim? Pode ser. Se eu estiver errado sobre você... Clara não conseguiu mais se conter. Fechou a distância entre eles e tocou suavemente o rosto dele, forçando-o a olhá-la nos olhos. Você não está errado sobre mim, Rafael. Eu não vou machucá-lo. Como pode ter certeza? Porque eu estou apaixonada por você, ela disse, as palavras saindo antes que pudesse se arrepender. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Clara sentiu o coração disparar, arrependendo-se instantaneamente da confissão. Era cedo demais, inapropriado demais, arriscado demais. Mas então, Rafael segurou seu rosto com as duas mãos e a beijou. Foi um beijo gentil no início, quase hesitante, como se ele estivesse testando as águas. Mas quando Clara correspondeu, aprofundando o contato, algo se quebrou dentro dele. Meses de tensão acumulada, de desejos reprimidos, de sentimentos negados explodiram naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Eu também estou apaixonado por você, Rafael sussurrou contra seus lábios. E isso me aterriza mais do que qualquer negócio que já fiz na vida. O restaurante escolhido por Rafael para o encontro com Isabela era neutro, um local público e elegante nos jardins, onde seria impossível qualquer tipo de cena dramática. Clara havia insistido em acompanhá-lo, não como namorada, mas como assistente pessoal. Era uma desculpa frágil, e ambos sabiam disso, mas Rafael havia concordado, secretamente aliviado por ter seu apoio. Isabela Vasconcelos chegou 20 minutos atrasada, como sempre fazia para causar impacto. Aos 29 anos, ela mantinha a beleza que um dia havia conquistado Rafael. Cabelos loiros perfeitamente escovados, corpo esculpido por cirurgias plásticas e horas de academia, e um vestido vermelho que custava mais do que Clara ganhava em 3 meses. Rafael, querido, ela exclamou alto o suficiente para que outras mesas ouvissem, dirigindo-se diretamente para beijá-lo no rosto. Rafael se esquivou sutilmente, oferecendo apenas um aperto de mão formal. Isabela, obrigado por vir. Os olhos azuis de Isabela se voltaram para Clara com uma mistura de curiosidade e desdém. E quem é ela? Clara Oliveira, minha assistente pessoal, Rafael respondeu antes que Clara pudesse se apresentar. Ah, o tom de Isabela deixou claro o que pensava sobre a presença de uma simples assistente numa conversa particular. Você não se importa de nos dar privacidade, não é, querida? Clara olhou para Rafael, que assentiu quase imperceptivelmente. Ela se levantou graciosamente. Estarei no lobby se precisar de alguma coisa, Sr. Montenegro. Mas em vez de ir para o lobby, Clara pediu para ser acomodada numa mesa no andar superior do restaurante, de onde podia observar discretamente o encontro. Havia algo em Isabela que a deixava profundamente desconfortável. Uma falsidade que parecia emanar de cada gesto estudado. Você está diferente, Isabela disse assim que ficaram sozinhos, inclinando-se sobre a mesa de forma a destacar o decote. Mais maduro, mais interessante. Isabela, vamos direto ao ponto. Por que está espalhando que vamos nos reconciliar? Ela riu, um som cristalino e artificial. Porque é verdade, amor. Sei que você ainda me ama. Você está enganada. O que sentia por você morreu há 5 anos, na noite em que descobri seus verdadeiros planos. Oh, Rafael! Ela suspirou dramaticamente. Você sempre foi tão dramático. Foi um mal-entendido, eu posso explicar. Não há nada para explicar. Ouvi a gravação, Isabela. Você e seu irmão planejando como dividir minha fortuna depois do divórcio. Isabela mudou de tática, suas feições se endurecendo ligeiramente. E você prefere essa assistente? Uma empregada qualquer que claramente está interessada no seu dinheiro? Rafael sentiu uma ira fria subir pelo peito. Deixe Clara fora disso. Ah, então existe algo mesmo. Isabela bateu palmas como se tivesse descoberto um segredo delicioso. Quantos anos ela tem? 20 e poucos? Deve ser refrescante para um homem da sua idade ter uma garotinha impressionada com sua riqueza. Você não conhece Clara.
Ela é mais íntegra em um dia do que você foi em toda a sua vida. Íntegra. Isabela riu alto. Querido, toda mulher tem seu preço. A diferença é que algumas são mais honestas sobre isso do que outras. Do andar superior, Clara viu Rafael se levantar abruptamente, claramente perturbado. Isabela segurou seu pulso, implorando para que ele se sentasse novamente, mas ele se desvencilhou e se dirigiu para a saída. Clara desceu rapidamente, encontrando Rafael no lobby com uma expressão tempestuosa. Vamos embora, ele disse simplesmente. No carro, Rafael dirigia em silêncio, seus nós dos dedos brancos sobre o volante. Clara respeitou seu espaço até que ele estacionou na garagem da mansão. Quer falar sobre isso? Ela perguntou gentilmente. Ela disse coisas terríveis sobre você. Coisas que... Ele parou, passando as mãos pelo cabelo. Sei que não são verdade, mas ela conseguiu plantar sementes de dúvida na minha cabeça. Clara sentiu o coração apertar. Que tipo de coisas? Que você está comigo pelo dinheiro. Está apenas fingindo interesse até conseguir o que quer. E você acredita nisso? Rafael a olhou nos olhos. Minha mente diz que não, mas meu coração foi quebrado uma vez por acreditar demais. Clara assentiu, entendendo perfeitamente. O que posso fazer para provar que ela está errada? Não sei, e isso me frustra porque quero confiar em você completamente, mas existe uma parte de mim que ainda está machucada. Clara completou. Eu entendo. Eles entraram na casa em silêncio. Na sala de estar, Clara se virou para ele. Rafael, posso falar uma coisa? Ele assentiu, sentando no sofá com ar cansado. Não vou tentar convencê-lo de que Isabela está errada, porque palavras são fáceis. Vou mostrar através das minhas ações, dia após dia, que ela não me conhece. Mas preciso que você me dê essa chance. E se eu não conseguir? E se essas dúvidas me consumirem? Clara se ajoelhou na frente dele, pegando suas mãos. Então trabalharemos nisso juntos. Mas não vou desistir de nós só porque sua ex-noiva tentou envenenar sua mente. Rafael olhou para aquela mulher extraordinária, ajoelhada diante dele. Clara podia ter escolhido se afastar diante das complicações, mas estava ali, lutando por eles. Ela também disse que você era jovem demais, inexperiente demais para mim, ele disse suavemente. Clara sorriu. E o que você respondeu? Que ela não conhece você, que você tem uma sabedoria que vai além da idade. E você acredita nisso? Sim, Rafael disse sem hesitação. Acredito. Clara se levantou e se sentou ao lado dele no sofá. Então vamos construir nossa confiança um dia de cada vez. Sem pressa, sem pressão. Rafael puxou-a para seus braços, sentindo como ela se encaixava perfeitamente contra seu peito. Você é incrível, sabe disso? Sou apenas uma mulher apaixonada lutando pelo homem que ama. 3 dias depois do encontro com Isabela, Clara chegou ao escritório para encontrar Rafael numa ligação tensa. Ele gesticulava nervosamente enquanto falava, e ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Não, Marcos. Eu não autorizei nenhuma transferência de fundos para a conta dela, Rafael dizia, sua voz carregada de irritação. Como isso é possível? Clara se sentou discretamente em sua mesa, mas manteve atenção na conversa. Alguns minutos depois, Rafael desligou o telefone e passou as mãos pelo rosto, claramente perturbado. Aconteceu alguma coisa? Clara perguntou. Rafael hesitou, como se debatesse consigo mesmo sobre quanto deveria contar. Isabela conseguiu acesso a uma de minhas contas bancárias. Retirou 50 mil reais. Clara arregalou os olhos. Como isso é possível? Ela não tem mais acesso às suas informações bancárias. Aparentemente, ela ainda tinha alguns dados antigos e conseguiu convencer um gerente novo de que éramos casados. Rafael se levantou, caminhando até a janela. Meus advogados já estão cuidando do caso, mas ela está escalando a situação, Clara completou. Exato. Marcos acha que ela vai tentar alguma coisa mais drástica se eu continuar recusando me encontrar com ela. Clara ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Então se levantou e foi até ele. O que você vai fazer? Não sei. Parte de mim quer apenas pagar para ela ir embora e me deixar em paz. Mas isso seria como dar uma vitória a ela. E a outra parte? Rafael a olhou com uma expressão determinada que Clara não havia visto antes. A outra parte quer lutar. Não por mim, mas por nós. Quero que ela entenda que não tem mais poder sobre mim. Clara sentiu uma onda de orgulho por ele. Então vamos lutar.
Nós? Você acha que vou deixar uma ex-noiva mal-intencionada ameaçar nossa felicidade sem fazer nada? Rafael sorriu pela primeira vez em dias. E o que você sugere? Que tal um jantar? Público, elegante, onde ela possa ver exatamente como as coisas realmente são entre nós. Você quer provocá-la? Quero mostrar a ela que perdeu. Definitivamente. Naquela noite, Rafael e Clara chegaram ao mais exclusivo restaurante de São Paulo como um casal. Clara usava um vestido preto simples, mas elegante, que Rafael havia insistido em comprar para ela, e ele estava impecável num terno cinza escuro. Eles não tinham certeza se Isabela apareceria, mas Rafael tinha pedido para Marcos espalhar discretamente a informação sobre onde estariam jantando. Está nervosa? Rafael perguntou, segurando a mão dela sobre a mesa. Um pouco, Clara admitiu. E se ela causar uma cena? Então enfrentaremos juntos. Eles não precisaram esperar muito. Isabela apareceu após 30 minutos, desta vez acompanhada por duas amigas que claramente estavam ali como plateia para o drama que ela planejava criar. Rafael, ela exclamou dirigindo-se diretamente para a mesa deles. Que coincidência encontrá-lo aqui. Clara observou como Rafael mantinha a calma, não soltando sua mão nem por um segundo. Boa noite, Isabela. Espero que esteja aproveitando a noite. Estou sim, e vejo que você também trouxe sua assistente para jantar. O tom desdenhoso era impossível de ignorar. Na verdade, Rafael disse, levantando-se e puxando Clara para ficar ao seu lado, gostaria que conhecesse minha namorada, Clara Oliveira. O choque no rosto de Isabela foi evidente, mas ela se recuperou rapidamente. Namorada? Que desenvolvimento interessante. Ela se virou para Clara. Espero que esteja se divertindo enquanto dura, querida. Rafael tem o hábito de se cansar rapidamente de suas diversões. Clara sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Na verdade, Isabela, estou me divertindo muito. Rafael é um homem maravilhoso quando está com alguém que realmente o ama, não alguém interessada apenas no que ele pode oferecer materialmente. A farpada a atingiu em cheio. Isabela empalideceu ligeiramente. Você não sabe nada sobre nossa história, ela replicou. Sei o suficiente, Clara respondeu serenamente. Sei que você teve a chance de estar com um homem incrível e escolheu tentar enganá-lo. Sei que ele descobriu a tempo e se livrou de uma pessoa tóxica. E sei que agora ele está comigo, alguém que o ama de verdade. Rafael apertou discretamente a cintura de Clara, orgulhoso de como ela estava lidando com a situação. Isto é ridículo, Isabela disse, perdendo a compostura. Rafael, você não pode estar falando sério. Uma empregada? Ex-empregada. Rafael corrigiu calmamente. E sim, estou completamente sério. Clara é a melhor coisa que me aconteceu em anos. Isabela olhou de um para o outro, finalmente percebendo que havia perdido definitivamente. Com um último olhar de ódio, ela se virou e saiu do restaurante, seguida por suas amigas embaraçadas. Rafael se virou para Clara, seus olhos brilhando de admiração. Você foi perfeita. Aprendi com o melhor. Clara sorriu. Agora podemos finalmente ter nosso jantar romântico em paz? Na verdade, Rafael disse, pegando algo no bolso do paletó, há algo que eu queria falar com você. Clara sentiu o coração parar quando viu a pequena caixa de veludo azul nas mãos dele. Clara olhou para a caixinha de veludo com o coração disparado, mas Rafael percebeu seu olhar de pânico e riu suavemente. Calma, não é o que você está pensando, ele disse, abrindo a caixa para revelar um delicado colar com um pingente em formato de chave dourada. Ainda é muito cedo para isso, não acha? Clara suspirou aliviada, rindo de si mesma. Desculpe, eu... Não precisa se desculpar, mas eu gostaria que você usasse isso. Rafael retirou o colar da caixa. A chave representa algo importante para mim. O que representa? Você tem a chave do meu coração, Clara. Depois de anos acreditando que ele estava irreparavelmente quebrado, você me mostrou que ainda é possível amar e confiar novamente. Lágrimas ameaçaram os olhos de Clara quando Rafael se levantou para colocar o colar em seu pescoço. Seus dedos roçaram suavemente sua nuca, enviando arrepios por toda a sua pele. É lindo, ela sussurrou, tocando o pequeno pingente, como a mulher que o está usando. O jantar que se seguiu foi perfeito. Conversaram sobre tudo, planos futuros, sonhos, medos, memórias da infância.
Clara contou sobre seu sonho de ser professora e Rafael revelou que, em segredo, sempre quis escrever um livro. Sobre o quê? Clara perguntou genuinamente interessada. Sobre segundas chances, sobre como às vezes perdemos tudo para encontrar exatamente o que precisávamos. Você deveria escrever, Clara o encorajou. Tenho certeza de que seria incrível. Talvez você possa ser minha primeira leitora quando eu terminar. Eu adoraria. Durante as semanas seguintes, o relacionamento entre eles floresceu naturalmente. Rafael mostrou-se um namorado atencioso e romântico, sempre encontrando pequenas formas de surpreender Clara. Flores no escritório dela, bilhetes carinhosos deixados em sua mesa, jantares íntimos preparados por Dona Marta quando trabalhavam até tarde. Clara, por sua vez, trouxe leveza e alegria para a vida de Rafael. Ela o convenceu a fazer pausas para almoço, apresentou-o a filmes que ele nunca havia assistido e até conseguiu que ele jogasse futebol com João no quintal de sua casa. Sua família é incrível, Rafael disse depois de um domingo na casa dos Oliveira. Dona Rosa havia preparado uma feijoada que ele declarou ser a melhor de sua vida, e João havia passado horas falando sobre seus planos para a faculdade de engenharia. Eles gostaram de você também, Clara disse, aninhando-se em seus braços no sofá da sala de estar da mansão. Minha mãe disse que nunca me viu tão feliz. E você está? Feliz? Clara se virou para olhá-lo nos olhos. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Rafael a beijou ternamente, maravilhado com como aquela mulher havia transformado completamente sua vida. 6 meses atrás, ele vivia como um prisioneiro em sua própria casa, trabalhando obsessivamente para evitar pensar sobre sua solidão. Agora, mal podia esperar para voltar para casa e encontrar Clara. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Também te amo, ela respondeu aprofundando o beijo, mas sua felicidade foi interrompida pelo toque do telefone. Rafael atendeu com evidente irritação. Montenegro. Rafael, sou eu. A voz de Marcos soou urgente. Preciso falar com você. É sobre Isabela. Clara viu o rosto de Rafael se fechar. Isabela havia ficado quieta nas últimas semanas e eles começaram a acreditar que ela finalmente havia desistido. O que aconteceu agora? Rafael perguntou. Ela está processando você. Alega que vocês tinham um contrato de união estável e que tem direito à metade dos bens adquiridos durante o relacionamento. Isso é ridículo. Nunca tivemos união estável e ela sabe disso. Eu sei que é ridículo, mas ela conseguiu algumas testemunhas falsas e está criando uma narrativa convincente. Meu advogado diz que pode ser uma batalha legal, longa e custosa. Após desligar, Rafael ficou em silêncio por vários minutos. Clara respeitou seu espaço, mas estava preocupada com a expressão sombria que havia retornado ao seu rosto. Ela não vai parar, vai? Clara disse finalmente. Aparentemente não. E o pior é que, mesmo sabendo que é mentira, isso vai virar um circo na mídia. Minha vida, nossa vida, vai estar nos tabloides. Clara segurou as mãos dele. Você está preocupado que isso me afete? Estou preocupado que você descubra que estar comigo vem com um preço alto demais. Rafael Montenegro, Clara disse firmemente. Quantas vezes vou ter que provar que estou aqui para ficar? Não importa o que Isabela tente fazer. Não importa quantos processos ela mova ou quantas mentiras conte. Eu te amo e vamos enfrentar isso juntos. A determinação na voz dela tocou algo profundo no coração de Rafael. Pela primeira vez desde que recebera a ligação, ele sentiu que talvez pudesse realmente vencer aquela batalha. Juntos, ele repetiu, selando a promessa com um beijo. Nenhum dos dois sabia que do lado de fora da mansão, um fotógrafo contratado por Isabela capturava imagens através da janela, documentando cada momento íntimo para usar como evidência de que Rafael havia substituído rapidamente sua ex-companheira por uma empregada oportunista. A guerra estava apenas começando.